e Bombeiros. Bom, Eduardo, temos um convidado aqui conosco, que é o Coronel Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, e é importante, a partir de agora, 3 horas e 15 minutos, nós aqui tentarmos nos debruçar e tirar o melhor extrato possível de entendimento para a sociedade que nos ouve, que nos acompanha. Por quê? Porque eu e o Eduardo comentávamos aqui, durante a fala do governador ao Coronel Frota, de que, mesmo para nós que somos leigos, não somos especialistas na área da segurança pública, mas nos mantemos sempre muito bem informados, atilados, atentos aos fatos, nós sabemos que há um tempo de lançamento de edital, que há um tempo de inscrição, há um tempo de provas, há um tempo de aprovação, há um outro tempo maior ainda de formação de policiais civis e de novos soldados, praças para a Brigada Militar. Então, não pense o cidadão de que amanhã eles estarão na rua. Não é assim, não é, Coronel Frota? Boa tarde, Coronel. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Eduardo Pires. Boa tarde ao PC, aí, o nosso coordenador de jornalismo, amigo aí que nos traz com alguma frequência aqui a ABC 900. Quero cumprimentar também os oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, que sempre honram o programa de vocês, aí estamos aí com audiência. Na verdade, assim, nos ensina a Bíblia lá no Eclesiastes 3, né, que há tempo para tudo debaixo deste céu, para todo propósito debaixo do céu, né? E nós que temos sido muito combativo. Se o senhor me permite, o senhor vai... E eu vou de... O senhor citastes agora... O Eclesiastes 3. E o governador Sartori, ele citou, na sua fala, que lhe antecedeu, ele citou Lucas, que o maior seja igual ao menor e quem governe seja igual a quem sirva. E dá para fazer tantas outras citações, né? Porque governar é fazer escolhas, isso é do Churchill, me parece, né? Mas, enfim, no dia em que o governador faz esse anúncio de 6.100 novas, com o maior concurso público na área da segurança pública nos últimos 30 anos, não nos parece ser esse o tempo de criticar o governo, né? Porque, a bem da verdade, o que o governo demonstra com isso é que foi sensível à fala, não só da Associação de Oficiais, mas dos colegas de vocês, da imprensa, do clamor público por segurança pública, né? Finalmente, o governo que vinha anunciando durante os episódios de homicídios, aqueles mais violentos, aquelas questões, eu recordo da senhora que foi buscar o filho na frente da escola e foi morta, e o governo anunciava naquela ocasião de que estava sentindo na pele a perda daquele ser humano, daquela pessoa, daquela mulher, enfim, e que isso sensibilizava demais o governo. Bom, mas sensível o governo tem que tomar atitudes. E me parece que a atitude tomada hoje, anunciada hoje, é uma atitude que dialoga com essa lógica de que segurança pública não é custo, segurança pública é investimento e que precisa ser priorizado, né? As famílias do Rio Grande não aguentam mais esse noticiário que nos aponta 2.100 homicídios dolosos no ano de 2016, mais de 900 homicídios nesse primeiro semestre do ano de 2017, e dados que a gente poderia continuar trazendo números, mas que engrossam estatísticas, mas na verdade, atrás de cada número tem uma mãe, tem um pai, tem um filho, enfim, são pessoas que são atingidas por mais do que esta crise, esta guerra que enfrenta a segurança pública. Este é um dia, repito, para que nós comemoremos, mas com algum comedimento, porque como vocês, os dois amigos bem colocam aqui no início da fala, passa a ideia para as pessoas, um anúncio tão prestigiado pela mídia, um anúncio tão prestigiado por autoridades, parlamentares, deputados, enfim, tão badalado como foi esse da manhã de hoje lá no Piratini, passa a ideia que hoje à tarde, né, a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros já contem com mais 6.100 novos efetivos. E não é assim. O concurso público que foi anunciado hoje, ele precisa, para que ele aconteça, ele precisa do edital, né? Esse edital, segundo a fala do governo, já vem sendo trabalhado e nós temos acompanhado isso tem 3 meses, então não se espera que demore muito a ser publicizado o edital. E a partir do edital, aqueles prazos que são necessários para ver se vai haver contestação, se vai haver, enfim,
E nós temos aí que as pessoas que têm interesse de incluir na Brigada Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros, vão procurar então preencher estas vagas. Tudo isso, na melhor das hipóteses, conforme as palavras do próprio secretário nas entrevistas que concedeu hoje pela manhã, vai se dar lá por meados de novembro, dezembro deste ano. O concurso concluído então nesses meses de novembro e dezembro, segundo ele próprio, deverá os primeiros colocados passarem a ser chamados a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Bom, e aí nós temos que não serão os 6.100 de uma vez só concursados que serão chamados de uma só vez, né? E nós todos que acompanhamos segurança pública e vocês também que divulgam, têm essa responsabilidade, esse compromisso de bem informar as pessoas, seus ouvintes, as famílias do Rio Grande que esperam esse acréscimo de efetivo para ontem, né? Vão verificar que a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem serão chamados, quem sabe, os primeiros 800, 600, 1.000, quer dizer, qualquer número que nós coloquemos agora é especulação. E esses que serão chamados passarão por avaliações, né? E afora tudo isso, nós já estamos falando assim de concursados, pessoas aptas a preencher as 6.100 vagas. Já aptas, já sair trabalhando. A partir de janeiro, fevereiro, sair não trabalhando, mas incluindo nos quadros do Estado para passarem a ter, então, a instrução necessária, as aulas necessárias, tanto teóricas quanto práticas. Coronel Frota, a formação de um soldado da Brigada Militar, de um novo praça, é um ano? Em média 1 ano. Pode até apertar um pouquinho a carga horária e trazer aí para 6, 7 meses. 6 meses é exagero meu, mas 7, 8 meses, assim, tu consegue trazer a formação de um soldado. A formação de um delegado pode chegar a 2 anos. A formação dos oficiais da Brigada é de 2 anos. Oficiais 2 anos. E na Polícia Civil? Na Polícia Civil é entre 8 meses e 1 ano a formação de um delegado de polícia. O que eu compreendo que podem ser chamados em janeiro. Pois não. Mas somente depois de passar por todo esse processo é que eles estarão aptos a irem para a rua, por exemplo. A tua preocupação ela é muito coerente porque ela tem 2 gargalos, me parece. O primeiro deles é que quantos o governo irá chamar destes concursados a partir de janeiro e fevereiro? Se sabe que não serão 6.100 de uma só vez, em razão dos cofres públicos, em razão de uma série de situações, e em razão daquilo que o governo tem, inclusive por expectativa, de como vai caminhar a economia nacional e a economia do Estado. Então, esse é o primeiro gargalo. Quantos dos 6.100 anunciados hoje serão chamados em janeiro e fevereiro? Bom, destes chamados, ainda existe o tempo de curso. Durante o curso, lá pelas tantas do 3º, 4º mês de formação, há a possibilidade de começar a empregar naquilo que se chama de estágio prático. Então nós vamos ter lá para meados de 2018, quem sabe março, abril, meados de maio, esse efetivo anunciado hoje, num número que não se sabe, não se pode especular hoje qual seja, o próprio governo condiciona ao andamento da economia nacional e do governo do Estado, estas vagas que serão preenchidas destes 6.100 concursados. Então, assim, há necessidade das pessoas perceberem que não é um ingresso imediato de efetivo, há necessidade também, pelo menos do ponto de vista da entidade, da Associação de Oficiais, de certa forma, comemorar a palavra também é muito forte, mas de certa forma dar a mão ao governo no sentido de que houve sim uma sensibilidade, houve sim uma demonstração concreta agora de que segurança pública é prioridade. Coronel Frota, a militância no futebol, minha e do Eduardo, faz com que não só a informação nos chegue por aquilo que lemos, ouvimos e entrevistamos, mas a informação também nos chega por aquilo que vivenciamos nas estradas do Rio Grande do Sul. E quando se sai, como saímos recentemente de um campeonato gaúcho, onde a gente percorre todo o estado, a gente ouve de tudo um pouco, não só de futebol, mas da vida, da economia das sociedades.
Nós temos muitos municípios gaúchos que não têm delegado de polícia. Perfeito. Nós temos muitos municípios gaúchos onde a Polícia Civil visita o município menor, vindo 20, 30 quilômetros do município maior de forma cartorial, atender quando da necessidade. Às vezes em um município menor, né, sim. Tem uma viatura com 2 brigadianos. Nós temos municípios aqui na nossa região, pequenos municípios de 3 mil, 5 mil, 6 mil habitantes, que a carência de efetivo é enorme, é tremenda. E eu sei que temos municípios do Rio Grande do Sul que não têm efetivo. E nós temos em todo o Rio Grande do Sul um parcelamento de salários, exatamente, um fracionamento do 13º. Né? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque daqui a pouco as pessoas acham... Claro, nós estamos no seio da maior onda de criminalidade, que é Porto Alegre, região metropolitana, região do Vale dos Sinos. Só que nós vamos ter que dividir o efetivo com municípios que não têm sequer um. Eu não posso dizer não a Campinas do Sul, eu não posso dizer não a Ponte Preta, Chapada, Quevedos, a 2 Lajeados, a Forquetinha, claro, eu tenho que atendê-los. Claro que não, e Marcos, veja, eu repito, hoje é dia de alguma forma reconhecer esse esforço do governo, né? Mas não há... segurança pública a gente tem que tratar com seriedade, porque trata da vida, da liberdade, do patrimônio das pessoas. E quando a gente fala desta forma, a gente tenta traduzir o seguinte: o recompletamento de efetivos, tanto da Brigada quanto da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, tem que obedecer uma frequência anual. É muito bacana anunciar o maior concurso público dos últimos 30 anos e tudo mais, mas eu vou te dizer uma coisa, assim, se nós formos olhar com muito cuidado, nós preferiríamos que fosse um concurso público aberto, obedecendo uma frequência anual de recompletamento de efetivos, que tem uma lógica da quantidade de pessoas que estas instituições policiais e de corpo de bombeiros precisam ter, que obedece uma lógica da saída para a reserva do efetivo, do abandono, muitas vezes, do serviço público em prol da iniciativa privada, quer dizer, muitos bombeiros, muitos policiais civis ou militares deixam o serviço público até por essa série de restrições a que estamos submetidos no exercício da nossa função e vão procurar empreender, investir, enfim, tratar das suas vidas de outra forma e da vida das suas famílias. Então, na verdade, a frequência com que se tem um recompletamento desse efetivo é que seria o ideal, porque do contrário nós acabamos chegando aonde a instituição Brigada Militar chegou, que o senhor e a senhora que estão nos ouvindo, que querem ver policiais nas ruas, polícia ostensiva, ter a sensação de segurança, ligar um 190 e poder ser atendido de maneira imediata, de maneira célere, ter a consciência de que o tempo-resposta entre a demanda e o atendimento vai ser um tempo reduzido, né? Da mesma forma o Corpo de Bombeiros, quer dizer, quem precisa de um combate a incêndio, quem precisa de um resgate veicular, muitas vezes numa colisão de veículo, quer que aconteça em 4, 5 minutos, que seria dentro de uma ideia assim, ideal, né? Então, não é dia de criticar o governo, é dia de dizer que o trabalho que a Associação de Oficiais tem feito tem surtido efeito junto com todos vocês que ajudam a bem informar as pessoas do Rio Grande, e que o governo, de alguma forma, sinaliza a sua sensibilidade num gesto onde hoje pela manhã o governo do Estado, o governador do Estado, assina então a autorização para a abertura desses concursos. É um anúncio positivo, né, mas ao mesmo tempo ele não é efetivo. Na verdade, a sua efetividade ela vai acabar acontecendo a partir do ano 2018 e não se sabe ainda em que condições. De maneira concreta, nós temos hoje, por exemplo, eu não posso deixar, até porque tem muitos oficiais da ativa da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros nos ouvindo, da expectativa que os oficiais da Brigada têm em relação às suas promoções. A lei de promoções dos oficiais determina 2 datas por ano, que aconteça em abril e aconteça também em novembro. Nós não tivemos a promoção do primeiro semestre desse ano, a promoção de abril foi frustrada, assim como o ano passado também, o ano 2016, nós tivemos uma única promoção, uma única data de promoções. A promoção ela é justa, ela corresponde à motivação do servidor, ela corresponde ao interesse público, de adequação, inclusive, de postos e de funções, e ela corresponde, portanto, a um mandamento
um comandamento da legislação estadual. Isso tem sido frustrado e a informação que dá o governo é por conta de erário público, é por conta de finanças, onde a gente sabe que isto não é uma justificativa plausível do ponto de vista da oficialidade, porque o major que aguarda a promoção a tenente-coronel, ele normalmente já está desempenhando a função imediatamente posterior. Da mesma forma, o tenente-coronel está desempenhando a função de coronel e o capitão de major. Quer dizer, então, financeiramente falando, não há acréscimo no que diz respeito às promoções da brigada. O senhor me permite ser aqui o advogado do diabo? Eu vou ser o advogado do diabo. Faça. O diabo sou eu mesmo. Eu sou o governador. Eu sou o governador do estado, governador Marcos Couto. Eu vivo do voto. A minha indústria é a indústria do voto. Eu vivo do voto. Eu fui vereador aqui em Novo Hamburgo, eu fui 5 vezes deputado estadual, eu fui deputado federal, eu sou governador do estado e eu quero me reeleger. Aí eu penso, a sua bandeira é a segurança pública. E a minha bandeira é a segurança pública. Boa. Daí eu penso, eu vou dar uma cartada aqui. A minha cartada é a seguinte. Eu vou dar uma cartada para... Se eu ganhar a eleição, eu não sei como é que eu vou pagar. Aí o Giovanni Feltz que se vire lá na Secretaria da Fazenda para arrumar dinheiro. Mas eu vou chamar... Coloca o Eduardo Pires como teu secretário. Eu vou lançar um concurso público pesado. Porque se der qualquer zebra de eu não me reeleger, não é eu que vou pagar. É outro gestor que vai administrar essa folha de pagamento e não sou eu. E agora? Pois é, Marcos. O governador tem feito questão de fazer uma mídia, digamos assim, um pouco contrária a essa ideia. Vazou, entre aspas, e eu não poderia dizer, essa palavra não tem cabimento, porque o vídeo trazido a público veio a partir do próprio secretário de comunicação do governo, o secretário Benvenu, onde o governo diz, o governador diz com todas as letras que não quer se reeleger, não quer pensar em reeleição e que ele quer, de alguma forma... Ajeitar o Estado, né? Exatamente. Então, esse também é um discurso de todos os governadores que tentaram reeleição até hoje. Né? Todos os governadores que buscaram a reeleição, eles disseram em dado momento que não tinham interesse nisso, que o interesse era o interesse público e que já se sentiam honrados pelo voto que receberam dos gaúchos e tal. Reeleição, como vocês mesmos disseram aqui no intervalo, não é uma prática do povo gaúcho. Então, o governante ele trabalha com a ideia de não se reeleger. De qualquer maneira, essa lógica que levou o governo anterior, por exemplo, o governo Tarso Genro, a conceder um aumento não era nem aumento, uma reposição de vencimentos devida naquele momento à vista, ele concedeu a prazo até 2018. Eu te entendi quando tu coloca essa questão do anúncio de hoje, da inclusão de efetivos, né? Impacto financeiro para outra gestão, para que pode ser a minha, mas talvez não possa ser a gestão, a tentativa de reeleição dele, mas do partido. Mas eu sou obrigado a considerar que o governador também, a partir desse projeto de lei que ele encaminhou para a Assembleia e que fez aprovar agora há pouco, o projeto de lei 243 de 2016, cortou um dos gargalos, digamos assim, de saída de efetivo da brigada. Nós tínhamos ainda uma promoção na reserva do nosso nível médio, digamos assim, onde havia ali um estímulo para o praça da brigada, o sargento da brigada, ser promovido a primeiro-tenente já na reserva, então buscar a reserva o quanto antes. Isso foi solucionado, é bem verdade, para estes novos que estão entrando. Os que estão ainda, existe essa transição, que poderão se beneficiar ainda desta promoção na reserva. De todo modo, neste raciocínio, seria aceitável as palavras do governador no sentido de que aguardou a lei ser aprovada para então anunciar a inclusão de efetivo e neste raciocínio, pensando realmente nos próximos governos e não apenas no dele. Mas, como eu dizia, na questão das promoções, na questão também do fracionamento do 13º, no parcelamento do salário, há muito que avançar ainda em termos de segurança pública. Agora, me permita uma colocação. 22 anos atrás, o ano era 1995, era início do governo Brito, aqui em Novo Hamburgo, na Graça Aranha, esquina com a Frederico Link, foi inaugurada uma central de operações da Polícia Civil. Na época estiveram o governador Antônio Brito, o vice-governador Vicente Bogo, secretário Eichenberg? Falecido secretário José Fernando Eichenberg, e eu me lembro do discurso do José Fernando Eichenberg, eu por este prefixo com o gravador.
1995, estamos aqui inaugurando essa central de operações da Polícia Civil. Obrigado, Ivonir de Melo Cardoso, do Concepro. Obrigado a esta comunidade maravilhosa de Novo Hamburgo, porque só Caxias e Canoas tem algo próximo, parecido. Não era o Moacir Ilana no Concepro? Moacir Ilana no Concepro. Vocês estão de parabéns, puxa vida, porque em 1900, agora a situação do Estado é grave. Em 1975 o efetivo era este, agora em 1995 o efetivo é este. Nós diminuímos em quase 8 mil praças, éramos para ter acrescido em 8 mil praças, deveríamos ter 12 mil policiais civis, temos pouco mais de 6 mil policiais civis, éramos para ter hoje 35 mil brigadianos, temos algo em torno de 22 mil e precisamos melhorar esses números, isso é uma tarefa nossa, mas vocês nos encorajam entregando este conceito, mas cada vez piora mais. Tu viu que o Marcos disse que ia ser governador, mas ele tem o discurso, tu viu? O discurso dele está pronto. Mas aí eu lhe pergunto, coronel, mas a gente só vê definhar os nomes, coronel. É cada vez menos homens. Diminui. Mas eu, de certa forma, ataquei, Marcos, o que tu estava propondo, quando eu disse que deve haver uma frequência, né? Deve haver uma frequência de ingresso de efetivos e essa frequência deve ser anual e, mais do que isso, deve ser regulada em lei, porque as instituições elas devem ser instituições de Estado e não de governo. Né? Então a Brigada Militar ela não deve se posicionar ao lado do governador Sartori ou do governador Tarso ou do governador Brito, que tu está citando aí, né? Voltando um pouquinho atrás. Ela deve se posicionar ao lado da sociedade. E ao se posicionar ao lado da sociedade, ela precisa ter um ingresso, uma fluidez no seu efetivo, a fluidez nas promoções, a fluidez, enfim. E o que nós estamos testemunhando hoje é um esforço brutal da Polícia Civil, que realiza operações e que faz um combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, bastante elogiável, né? Enquanto a polícia ostensiva realiza um trabalho magnífico, nós precisamos reconhecer isso, não só a partir do soldado que está na rua no combate às operações, ou o capitão que está comandando essas operações pessoalmente, mas a partir do planejamento, da coordenação, da inteligência dos oficiais que compõem a alta gestão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, que conseguem, mesmo com esse potencial humano bastante diminuído, dar uma resposta à sociedade. E nisso me parece que ninguém tem dúvida. A população tem colocado na conta justamente do governador e não das instituições policiais ou de bombeiros essas carências na área de segurança pública. Coronel, tem a participação aqui pelo WhatsApp da ABC, 992463990, a pergunta do Ernesto de Novo Hamburgo: com que idade se aposenta um coronel da brigada? Bom, isso mudou bastante, isso é até compreensível. Como é o nome do nosso ouvinte? Ernesto. O Ernesto ele faz uma pergunta que enseja uma resposta bem interessante, me parece. Os veículos de imprensa, eles batem muito na questão da aposentadoria dos coronéis. A questão da aposentadoria dos coronéis, ela precisa ser enfrentada de várias maneiras. Para dar uma resposta mais objetiva para o Ernesto, a preocupação de que um coronel se aposenta jovem demais, ela sucumbiu, ela decaiu há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a Brigada Militar estabeleceu como pré-requisito de ingresso na Brigada o bacharel em Direito. E os moços e as moças se tornam bacharéis em Direito e outros títulos a partir dos 26, 27 anos de idade, em média. Nós temos um estudo que determina e que demonstra esse ingresso aos 28 anos de idade na instituição Brigada Militar. 28 anos de idade, 35 anos de serviço depois, vão se aposentar aos 63 anos de idade. Então é mais ou menos o que acontece na média geral, restante, né? Inclusive essa proposta da reforma da Previdência aos 65 anos. Só que o que precisa ser dito também ao Ernesto, que esse tempo todo de contribuição previdenciária, por exemplo, que é a questão da aposentadoria, a contribuição é desde a investidura no cargo, desde que entra como aluno oficial, até depois da morte. Quer dizer, nós, diferentemente dessa ideia do trabalhador da iniciativa privada que contribui durante 30 anos e depois se aposenta e vai buscar o benefício, nós não acontece conosco assim. Primeiro, que não nos aposentamos, nós vamos para a reserva. Segundo, porque continuamos contribuindo em 14%, que é o maior percentual de todos os estados da federação. E terceiro, mesmo depois da nossa morte, a pensionista
continua a contribuir com a Previdência. Então, eu compreendo aí a falta de informação do Ernesto, mas é por conta de que há uma falta de informação de maneira geral, inclusive nos veículos de imprensa. Muito bem. Esclarecido, então. Bom, Coronel Frota, queremos aqui agradecer muito a sua participação, dizer o quão importante é a sua vinda aqui a Novo Hamburgo, porque falas na Rádio ABC, e falando na Rádio ABC, fala para todo o Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, fala também para os primeiros degraus da Serra Gaúcha, e é importante porque hoje pela manhã ainda eu estive em Lindolfo Collor, que é um pequeno município, e a gente sabe do quanto que lá a Brigada Militar se desdobra para atender a pequena comunidade de Lindolfo Collor. Assim e como... às vezes tem que atender Presidente Lucena, se somam, corre para Ivoti, vai São José do Hortêncio. Exatamente, citaste muito bem. Muitas vezes Linha Nova pede o socorro a Lindolfo Collor pede o socorro a de maneira desnecessária, viu? Eu quero dizer que em muitos casos de maneira desnecessária. Eu cumprimento os nossos brigadianos dessas localidades citadas, sei do trabalho fantástico que realizam, e esses deslocamentos eles se dão de maneira desnecessária. Eu quero explicar. Porque, na verdade, assim, o cidadão brasileiro, o cidadão gaúcho, não aguenta mais, não suporta mais a quebra dos princípios constitucionais da eficiência, da eficácia, da economicidade. Não é possível que uma viatura precise deslocar de um município ao outro para encaminhar uma ocorrência. Nós temos capitães há 20 anos formados na Brigada Militar com o pré-requisito de bacharéis em Direito. Está na hora de nós encaminharmos um ciclo completo de polícia, onde a Polícia Civil faça também a questão de polícia ostensiva, e aliás já faz, tem toda a estética militar nas suas operações, com comandamento, com acatamento, com hierarquia, com disciplina, com as viaturas perfeitamente identificadas como Polícia Civil, com os coletes. Ninguém mais verifica a Polícia Civil em viaturas discretas, por exemplo, fazendo operações de tomada de ponto. Então a Polícia Civil, de certa forma, já avança para as situações de polícia ostensiva. Da mesma forma, a Brigada Militar precisa avançar não só nos crimes cuja pena combinada é de menos de 2 anos, ou seja, de menor potencial ofensivo, mas também nas situações de flagrante delito, onde em 24 horas no máximo um juízo de custódia vai verificar a legalidade daquela prisão. Com certeza. Então não há necessidade de deslocar viaturas desses pequenos municípios para fazer este encaminhamento de ocorrências, que haja um preso em flagrante e que possa ser encaminhado diretamente à comarca. Muito bem. Olha, Coronel Frota, muito obrigado pela sua visita ao nosso estúdio. Marco, fui atender agora mais um telefonema da Ana Luísa em relação à questão da aposentadoria do coronel. Eles não estão entendendo muito bem, coronel. Tem como explicar de forma mais didática para os ouvintes, porque alguns não estão entendendo. Ana, agora há pouco o Ernesto, agora eu fui lá atender o telefonema da Ana Luísa. Vamos lá com a Ana então. Ana, eu gostaria que tu desse uma olhada na Constituição Federal, no artigo. São 4 artigos que precisam ser vistos. A Constituição Federal de 1988, o artigo 40 e o artigo 201 regula a aposentadoria dos servidores públicos federais e servidores públicos de uma maneira geral. O 40. O 201 dos trabalhadores da iniciativa privada. Estes 2 grupos de trabalhadores, tanto os servidores públicos quanto os trabalhadores da iniciativa privada, eles são protegidos pelo Estado. O Estado os protege e tem esta ideia, trabalha 30 anos, contribui 30 anos e busca o benefício. Isso é o que acontece com os servidores públicos e os trabalhadores da iniciativa privada. Aos militares federais e aos militares estaduais, a Constituição e o constituinte originário, lá, o cara que bolou, o legislador, ele estabeleceu o artigo 42 e o 142. O artigo 42 dedicado aos militares estaduais e o 142 aos militares federais. É preciso que a Ana entenda que não existe uma aposentadoria diferente, por exemplo, para um juiz federal e para um juiz estadual. A aposentadoria é igual. Não existe uma aposentadoria diferente para um promotor de justiça federal e promotor de justiça estadual. Assim também com os militares. Os militares das Forças Armadas e os militares estaduais, por simetria, têm o mesmo tratamento constitucional. E esse tratamento é um tratamento perverso, Ana. Enquanto a Constituição brasileira protege os trabalhadores da iniciativa privada e os demais servidores públicos,
Os militares, tanto federais quanto estaduais, protegem a Constituição, protegem o Estado social e democrático de direito. Vide o caso do Espírito Santo. Quando para os militares estaduais, por exemplo, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, para o Estado. Para o Estado. Então esta é a ideia mais palpável que se tem para dizer a Ana. O Constituinte ele compensou a série de restrições que deu aos militares, tanto federais quanto estaduais. Não podemos fazer greve, temos que ter dedicação exclusiva, somos submetidos a dupla jurisdição penal, tanto a justiça comum quanto a justiça militar. Então, esta série... E a aposentadoria, então, ela diminui em relação aos demais trabalhadores. Não temos aposentadoria. Ouça essa, Ana, olha como é de fácil compreensão. Um trabalhador da iniciativa privada, por exemplo, e um servidor público estadual, por exemplo, ao longo de 30 anos de efetivo serviço, ele vai ter desempenhado algo em torno de 50 mil horas de trabalho. Um militar estadual e um militar federal, 30 anos de serviço, ele terá trabalhado no mínimo 54 mil horas, 4 mil horas a mais. Isso sem contar as escalas extraordinárias e toda a série de tarefas extraordinárias que ele recebe. Então, em razão dessa série de restrições que o legislador brasileiro impôs aos militares federais e aos militares estaduais, ele estabeleceu essa compensação. Que compensação é essa? Trabalhar e se inativar, digamos assim, ir para a reserva, podendo ser chamado a qualquer tempo. Aliás, tem outra coisa. O militar estadual e o militar das Forças Armadas, por exemplo, não podem testemunhar um delito qualquer que seja e deixar de intervir, porque ele responde pelo resultado. Se um militar de folga ou um militar que é dito da reserva, inativo, testemunha um homicídio e deixa de intervir, Ana, ele responde pelo homicídio, solidariamente com o criminoso. Então, este tratamento absolutamente diferenciado, restritivo de direitos e impositivo em relação aos militares estaduais e federais, teve esta compensação dos 30 anos de efetivo serviço, 35 anos, e é assim que entendeu. Por outro lado, se entender diferente, precisa tirar essa série de restrições. No momento que entender diferente essa condição do militar federal, do militar estadual, precisa pagar fundo de garantia, precisa acabar com o pronto acatamento, a hierarquia, a disciplina. Somente estes podem administrativamente serem privados de liberdade. Olha, Ana, não queira ser, se não és, não queira ser uma militar estadual ou uma militar federal. Obrigado, Coronel. Obrigado, Coronel Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. 12 minutos nos separam das 4 da tarde.